Olá, boa noite. Boa noite. Força-tarefa da Lava Jato diz a Sérgio Moro que ele continua com os processos contra Lula. Para procuradores, retirada das delações da Odebrecht não afeta a competência do juiz. 2 ex-governadores do Distrito Federal viram réus por desvios no estádio da Copa. Agnello Queiroz e José Roberto Arruda respondem por fraude de quase R$1 bilhão. Presidente do Partido Progressista é acusado de receber R$500 mil da JBS Friboi. O dinheiro teria sido entregue para o senador Ciro Nogueira na casa de Joesley Batista, em São Paulo. Após 3 anos, o Supremo marca o primeiro julgamento de um político na Lava Jato. O deputado Nelson Meurer, do Partido Progressista, é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. No Rio, a polícia calcula que milícia fature R$300 milhões por ano só na Zona Oeste. 18 pessoas foram presas hoje e dezenas de vans apreendidas. A fachada do convento de São Francisco aparece pintada e ninguém sabe explicar. O prédio histórico no centro de São Paulo é tombado e não poderia ser alterado sem autorização. O Jornal da Gazeta está no ar. Um dos cruzamentos mais movimentados da região do Ipiranga foi palco de uma execução logo nas primeiras horas da manhã de hoje. A vítima era um ex-policial civil. O repórter Luciano Penteado está no local do crime e tem os detalhes. Olá, Luciano, boa noite. Olá, Gabriel. O crime foi por volta das 6h30 da manhã de hoje, aqui no cruzamento das ruas Lino Coutinho com a Lorde Crocani, no Ipiranga, e assustou muitos moradores pelo horário do crime, muito cedo, e também pela ação que foi muito violenta. A vítima se chama Ricardo Scramin. Ele tinha 48 anos, atualmente trabalhava como advogado criminalista, mas fez carreira e trabalhou durante muitos anos no GOI, o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. Bem, as imagens das câmeras de segurança aqui da rua filmaram toda a ação. Primeiro, as imagens mostram Ricardo chegando aqui ao cruzamento de carro, ele para no semáforo. Na sequência, aparece uma moto, o motoqueiro vem por trás, sobe na calçada aqui do cruzamento e já desce do veículo com uma arma em punho. Ele já desce indo na direção de Ricardo e, segundo a polícia, efetua pelo menos 14 disparos. Bem, 8 tiros acabaram atingindo o Ricardo, que morreu aqui no local. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu. O motoqueiro voltou para a motocicleta e fugiu. Bem, a polícia trata o caso como uma execução, mas ainda investiga o que teria causado este crime. Bem, Ricardo era morador aqui do Ipiranga e, segundo as investigações, quando ele ainda era policial do GOI, ele chegou a ser preso. Mas a Secretaria da Segurança Pública não divulgou que crime teria sido esse. Portanto, a polícia trata o caso como uma execução, mas ainda investiga o que teria provocado esta morte. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciano. Golpista que inspirou livro e filme foi preso com outros 2 homens na Operação Regressos, realizada no Mato Grosso e Rio de Janeiro. Eles estariam envolvidos num esquema que fraudava atestados que garantiam progressão de regime de pena. Condenado por crimes como associação ao tráfico, roubo, estelionato e falsidade ideológica, Marcelo Nascimento da Rocha, conhecido como Marcelo VIP, foi preso por apresentar documentos de empresa de fachada para comprovar que estava trabalhando e assim conseguir a progressão do regime de pena. Em 2014, ele deixou a penitenciária para cumprir o regime semiaberto. A história de Marcelo inspirou o filme Vips, Histórias Reais de um Mentiroso, estrelado por Wagner Moura. O traficante Márcio Batista da Silva, conhecido como Dinho Porquinho, também foi preso por fazer parte do esquema que foi desvendado graças ao juiz de execuções penais, Geraldo Fidelis. Ao tomar conhecimento do desvio de recursos destinados ao pagamento de laudos para a progressão de regime, o magistrado denunciou o então assessor jurídico, Pitágoras Pinto de Arruda. Ele é suspeito de ter depositado os valores em contas da mãe dele. Pitágoras estava ligado à falsificação de certificados de estudo e de trabalho de condenados. 18 pessoas foram presas em operação contra a maior milícia do Rio de Janeiro. Polícia calcula que o grupo criminoso fature R$300 milhões por ano.
Nesta manhã, a Polícia Civil agiu em Santa Cruz, zona oeste do Rio, contra a maior milícia da cidade, a Liga da Justiça. Segundo o Departamento de Transportes Rodoviários, 25 veículos foram apreendidos. 3 toneladas de produtos piratas também foram confiscados. O objetivo da operação é chegar em um dos chefes da milícia, o Eco, que fugiu durante outra ação policial no início do mês. E depois de encontrados novos projéteis no carro em que Marielle Franco e Anderson Gomes foram assassinados, um laudo pericial revelou que a vereadora morreu com 4 tiros agrupados do lado direito da cabeça. A constatação vai ajudar na análise da distância e forma dos disparos. Segundo a Globo News, os peritos retiraram um fragmento de bala da cabeça da vereadora, que agora será comparado com o material encontrado na segunda perícia feita ontem no veículo onde o crime aconteceu. E a Justiça do Rio determinou agora há pouco a soltura de 137 das 159 pessoas presas em uma festa que teria sido organizada por milicianos no início de abril. A decisão atende à solicitação do Ministério Público Fluminense, que pediu à Justiça que revogasse a prisão preventiva de 138 suspeitos. Um deles já tinha sido solto no sábado. De acordo com a promotoria, não há, até o momento, provas efetivas que permitam o oferecimento de denúncia contra eles. Outras 21 pessoas continuam presas. Operação da Polícia Federal prende 6 pessoas suspeitas de participarem de um esquema de fraudes no comércio de créditos tributários no estado de São Paulo. A Polícia Federal deflagrou hoje de manhã a segunda fase da Operação Manigância, que começou há pouco mais de um mês. Segundo os investigadores, há indícios da manipulação de mais de 300 milhões de reais em créditos tributários desviados para empresas. Ao todo, foram expedidos 11 mandados de prisão e busca e apreensão, concentrados em São Paulo e Bragança Paulista, no interior do estado. Entre os presos estão um falso auditor fiscal da Receita e a mulher dele. O casal já havia sido alvo de mandados durante a primeira fase da operação. Os presos vão responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva, estelionato e inserção de dados falsos em sistemas de informações. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, avalia se vai recorrer da decisão da segunda turma que retirou de Moro trechos de delações da Odebrecht sobre o ex-presidente Lula. Raquel Dodge avalia com o grupo de assessores se vai recorrer. A procuradora deve esperar a publicação do acórdão do julgamento de ontem para saber quais são as reais consequências. No recurso, pode pedir esclarecimentos da decisão, uma vez que a própria segunda turma contrariou o entendimento adotado pelos mesmos ministros quando julgaram o caso em outubro do ano passado. Se a chefe do Ministério Público Federal recorrer, o caso deve ser analisado pela segunda turma, que decidiu tirar do juiz Sérgio Moro trechos das delações da Odebrecht sobre o ex-presidente. E só será julgado no plenário se o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, fizer o pedido. As implicações contra o petista tratam do sítio de Atibaia, do terreno do Instituto Lula e das contratações de palestras. A argumentação dos ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes era a de que os fatos não teriam relação direta com a Petrobras, foco das investigações a cargo de Moro, em Curitiba. Celso de Mello e Fachin foram contra. Atualmente, Lula é réu em Curitiba pelo caso do sítio e do terreno do Instituto. Com a decisão de ontem, Moro não poderá utilizar as informações dos delatores da empreiteira nos processos, já em andamento na Justiça do Paraná. Terá que basear a sentença sem utilizar as falas dos delatores, ou seja, terá que valer de outras provas que já estão nos processos. Em depoimento aos procuradores, o ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, detalhou como foi feita a negociação em torno do terreno do Instituto Lula. Em meados de 2010, o Bulay ou o Paulo Okamoto, eu não sei quem começou, quem teve a primeira conversa comigo, mas com certeza foi um dos dois. E depois, em algum momento, eu conversei com os dois sobre o tema. Veio falar comigo sobre o interesse que eles tinham de adquirir um terreno que seria a sede do futuro Instituto Lula. E queriam saber se a gente poderia adquirir esse terreno para depois doar para o Instituto. E eu disse para eles que, ok, eu já tinha provisionado o valor com o Palocci, desde que o Palocci aceitasse descontar disso,
eu poderia comprar e depois doar. Mas como naquela época ainda não tinha se definido a questão da doação oficial, como seria feita, tinha que ser feita uma conta não contabilizada. Já sobre o sítio de Atibaia, o ex-diretor da Odebrecht, Alexandrino Alencar, revelou que a empreiteira gastou cerca de R$1 milhão para reformar a propriedade a pedido de Dona Marisa Letícia, mulher de Lula que morreu no ano passado. Segundo o ex-executivo, todos os pagamentos foram feitos em dinheiro vivo para não levantar suspeitas sobre a obra. Eu soube também de fora que foram feitos uns 3 ou 4 quartos, mexeram um pouco no lago, fizeram acho que um campo de futebol, mas porque eu soube também que choveu um pouco, as informações que eu tenho, que o valor final foi de R$1 milhão, cerca de R$1 milhão. Outra coisa que eu sei, que em função da sensibilidade do processo, não houve nenhum dos nossos funcionários usou macacão de Odebrecht, e sei que as compras dos materiais feitos na região foram feitos todos em dinheiro vivo. E a Justiça Federal aqui de São Paulo ainda não foi notificada da decisão do Supremo no caso do ex-presidente Lula. O processo que vem de Curitiba deve demorar alguns dias para ser distribuído pela Justiça Federal de São Paulo, onde os supostos crimes teriam ocorrido. Contém trechos da delação de executivos da Odebrecht que tratam de acusações ao ex-presidente, que não teriam relação direta com os desvios da Petrobras. É o sistema eletrônico do Judiciário que vai sortear o juiz responsável pelo caso. As provas reunidas por Sérgio Moro podem ser compartilhadas com o magistrado que for designado em São Paulo, onde não há um só juiz que concentre os processos da Lava Jato, como acontece em Curitiba e no Rio. Além disso, o novo juiz pode refazer ou retificar os autos justificados por Moro, o que é mais comum. Na prática, a decisão da segunda turma do Supremo pode alterar o primeiro processo já julgado a que Lula responde. O raciocínio de que Sérgio Moro não seria o juiz natural, agora compartilhado por 3 dos 5 ministros, pode vir a ser aplicado também no caso do triplex, no qual o petista já cumpre pena. É isso que a defesa dele sustenta. Os advogados já recorreram aos tribunais superiores para pedir que todo o processo do apartamento em Guarujá seja anulado. Significa invalidar a sentença de Moro e também a condenação em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que elevou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão. O objetivo da defesa seria livrar Lula da lei da ficha limpa e garantir a legalidade da candidatura dele na disputa pela presidência da República neste ano. Os advogados pedem textualmente nos recursos que seja afastada qualquer situação de inelegibilidade. A defesa se baseia no fato de o juiz Sérgio Moro ter admitido na sentença que o dinheiro que a OAS recebeu nos contratos da Petrobras pode não ter sido o mesmo usado para pagar propina ao ex-presidente. Para Moro, não importa de onde a empreiteira tirou aquela determinada quantia, e sim que a reforma do triplex foi bancada em troca de contratos da Petrobras. Os advogados do ex-presidente Lula protocolaram uma petição solicitando que o juiz Sérgio Moro envie para a Justiça de São Paulo ações penais referentes ao sítio de Atibaia e à compra de um terreno para o Instituto Lula. A petição foi entregue à Justiça do Paraná. A argumentação está baseada na decisão de ontem da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que tirou de Sérgio Moro alguns trechos da delação da Odebrecht que não estavam diretamente relacionados à Petrobras. E a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba reagiu. Classificou a decisão da segunda turma do Supremo de tumulto processual e superficial. Em petição enviada ao juiz Sérgio Moro, os procuradores da Lava Jato defenderam que a decisão do STF evidentemente não impede que os mesmos colaboradores da Odebrecht sejam ouvidos sobre fatos relevantes para a instrução de outras investigações e ações penais, e que vários deles, aliás, já foram ouvidos na investigação que embala esta ação sobre o sítio de Atibaia.
Para o Ministério Público, os depoimentos foram colhidos seguindo-se todas as normas procedimentais e legais, não sendo em nada afetados pela decisão da segunda turma. O documento foi assinado pelos 13 procuradores da Força Tarefa, que já denunciaram Lula 3 vezes. Eles afirmam que não se deve falar em falta de relação dos depoimentos com o caso Petrobras. A vinculação dos fatos com propinas pagas no âmbito da Petrobras decorre de um amplo conjunto de provas dos colaboradores inseridos nos autos das investigações e ações penais que tramitam perante este juízo. Tais provas foram, em grande parte, colhidas muito antes da colaboração da Odebrecht. Mais de uma vez, os procuradores ressaltaram que a decisão da segunda turma não fez análise profunda ou vertical da competência, até porque não foi sequer instaurada a investigação sobre os fatos perante o Supremo, que, aliás, não teria sequer competência. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Marcado por suas idas e vindas, o Supremo tornou-se o epicentro de um fenômeno que corrói o prestígio da justiça brasileira: a insegurança jurídica. A Suprema Corte virou um ioiô. Ora joga a delação da Odebrecht sobre Lula para Sérgio Moro, ora manda o material para São Paulo. Num instante, aprova a prisão na segunda instância. Noutro, ameaça rever a novidade. Afasta Eduardo Cunha do mandato e delega ao Senado a palavra final sobre o afastamento de Aécio Neves. Cede poder aos senadores e depois ressuscita Demóstenes Torres, devolvendo-lhe direitos políticos que o Senado havia cassado. Nesse vai e vem, o Supremo ioiô perde a própria supremacia. Há no Brasil uma sólida e inquestionável certeza: o judiciário é lento, concordam todos, do advogado de porta de cadeia até a presidente do próprio Supremo. Pois na decisão sobre a delação da Odebrecht, 3 ministros da segunda turma, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, transferiram provas contra Lula da azeitada engrenagem de Curitiba para São Paulo, onde a Lava Jato caminha na velocidade de uma lesma tetraplégica. Ofereceram matéria-prima para a defesa de Lula enfileirar recursos, embargos e todo tipo de petições contra decisões de Sérgio Moro. Poucas vezes o Brasil teve um Supremo tão desatento com suas responsabilidades institucionais. Há de tudo na Suprema Corte, de ministro reprovado em concurso para juiz até magistrado que mantém negócio privado. Decisões colegiadas são solenemente desrespeitadas. Há, na prática, não um, mas 14 Supremos. Há os 11 ministros, as 2 turmas e o plenário da Corte. O Brasil perdeu as esperanças de ter no topo do sistema judicial um tribunal que seja supremo, mas merece ter, pelo menos, um Supremo que tenha lógica. Boa noite. O Partido Ecológico Nacional desistiu de tentar barrar a prisão após segunda instância no Supremo Tribunal Federal. O PEN alega que não há necessidade de rediscutir o tema porque não há fatos novos. A decisão precisa do aval do ministro relator Marco Aurélio Mello. No entanto, existe uma ação similar que foi protocolada pelo PCdoB. E daqui a pouco, Maria Lídia Flândoli entrevista Jean Paulo Ismânio, procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, sobre as decisões do Judiciário. O dono da JBS Friboi, Joesley Batista, deu detalhes sobre a suposta entrega de uma mala com R$500 mil ao presidente do PP, o senador Ciro Nogueira. O encontro teria ocorrido na garagem da casa do empresário. Desde o começo do ano, Joesley Batista já foi várias vezes à Polícia Federal. No depoimento do último dia 6 de abril, o empresário repetiu o que vem fazendo, dando detalhes e novas informações sobre os mais de 30 anexos que complementaram a delação inicial do ano passado. Para a Procuradoria-Geral da República, os colaboradores do Grupo JF omitiram informações, o que levou a um pedido de cancelamento dos benefícios do acordo, que ainda não foi julgado pelo Supremo. De acordo com a TV Globo, que teve acesso ao conteúdo do depoimento recente de Joesley, ele deu detalhes do que já tinha dito, que entregou R$500 mil em espécie ao presidente do Partido Progressista, o senador Ciro Nogueira. Segundo Joesley, a propina foi acertada no dia 17 de março do ano passado, entre 7 e 8 da noite, durante uma reunião com o próprio Ciro Nogueira e com o
o ex-executivo do grupo, Ricardo Saldi. O dono da JF disse que até gravou o diálogo para registrar as tratativas sobre os R$500 mil. De acordo com o delator, o dinheiro foi entregue a Ciro Nogueira dentro de uma mala na garagem da residência do próprio Joesley, aqui em São Paulo. O uso da mala é a mesma tática empregada com o assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, flagrado saindo de uma pizzaria em São Paulo carregando uma mala com R$500 mil. Joesley explicou que a propina a Ciro Nogueira tinha como objetivo manter boas relações com o senador, considerado um dos interlocutores mais próximos do grupo junto ao governo. Ontem, Ciro Nogueira foi alvo de nova investigação na Lava Jato. Ele é suspeito de comprar o silêncio de uma testemunha, um ex-assessor dele. O gabinete de Ciro Nogueira no Senado chegou a ser alvo de buscas para apurar eventual crime de obstrução de justiça. O PP é considerado peça-chave na gestão de Michel Temer. Possui 3 ministérios importantes, o da Saúde, Cidades e Agricultura. Segundo o jornal El País, dos 56 parlamentares da legenda em Brasília, 31 estão sendo processados no Supremo Tribunal Federal, incluindo o próprio Ciro Nogueira e o deputado afastado Paulo Maluf. A defesa do senador Ciro Nogueira nega que ele tenha recebido dinheiro e diz que o parlamentar sempre manteve relação com vários empresários de maneira republicana. O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, marcou para o dia 15 de maio o julgamento de uma ação penal contra o deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná. O deputado, que tem mais de 70 anos, é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acusado de ter participado de um esquema ilícito na Petrobras. Depois de 3 anos, esse será o primeiro julgamento de um político na Lava Jato no Supremo. No começo do mês, a Procuradoria-Geral da República cobrou prioridade no julgamento, alegando risco de ocorrência de prescrição retroativa. Meurer nega as acusações. Estudantes de engenharia de 6 estados participam de uma competição de energia sustentável no Cartódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. O desafio para as 3 equipes é construir um carro que gaste a menor quantidade de energia ou combustível. A movimentação nos boxes começou logo cedo. Aperta parafuso daqui, acrescenta uma peça ali e aos poucos esses carros esquisitos estão prontos para a prova. Essa equipe da Universidade Estadual do Maranhão percorreu mais de 2.500 quilômetros de van para chegar aqui. Saímos na sexta de madrugada, chegamos na segunda-feira de madrugada também. Antes de entrar na pista do Cartódromo de Interlagos, cada veículo passa por uma vistoria técnica rigorosa. A ideia é que todos tenham chances iguais. O carro pode ser feito de qualquer material, mas existem regras a serem cumpridas. A pessoa tem que pesar no mínimo 50 quilos. Já aconteceu hoje das pessoas chegarem aqui, a gente tem que colocar um pouco de peso. A pessoa chega com 49, a gente tem que pôr 1 quilo a mais para poder ser mais justa a competição. E a gente mantém uma velocidade de 24 km por hora, média por volta. Já deu para perceber que as pilotos mulheres são maioria por aqui. A gente sempre trabalha com redução de peso. E as meninas normalmente elas são mais levinhas. Diferente de outras competições do automobilismo, aqui não vence quem chegar primeiro. Esta é uma prova de eficiência energética, ou seja, a equipe que gastar menos combustível fazendo o mesmo percurso será a grande campeã. O recorde da prova, registrado em 2006, nunca foi batido. Os estudantes de engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram um carro que fez 598 quilômetros com 1 litro de gasolina, o que daria para ir de São Paulo a Belo Horizonte, gastando cerca de R$ 4,00 em combustível. Alberto, que é engenheiro mecânico, criou a competição para estimular os estudantes de engenharia a colocar em prática o que aprendem na universidade. Muitos que estão participando da nossa prova aqui já viraram profissionais em montadoras, tem gente que está na Stock Car. São 3 categorias neste grande prêmio do conhecimento: veículos movidos a gasolina e etanol e motores elétricos. Uma prova que mexe até com os mais experientes. Sérgio Berti é diretor de provas de competições importantes, como a Fórmula 1, e veio ajudar na organização. Estou aprendendo com essa molecada, vendo a empolgação deles. Cheguei hoje pela manhã,
os boxes abertos, colchões pelo chão, quer dizer, eles dormiram aqui. Sim, é muito gratificante. Caroline estava concentrada dentro do carro e largou bem, mas na avaliação da estudante, o carro pode render mais. A gente vai fazer alguns ajustes agora no carrinho para tentar a próxima mais tarde. O vencedor da competição só será conhecido amanhã. 2 casos recentes de suicídio de estudantes na capital paulista acendem a discussão sobre o tema, considerado tabu não só no ambiente escolar. O Brasil registra, em média, 11 mil casos de suicídio por ano, segundo o Ministério da Saúde, e é a 4ª maior causa de mortes no país. O suicídio de jovens de escolas particulares de São Paulo chamou a atenção de pais, professores e da própria mídia sobre essa questão tão delicada. Mas sim, é preciso falar sobre isso. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra em média 11 mil casos por ano. Os idosos são os mais afetados, mas o crescimento de casos entre jovens chama a atenção. No mundo, é a 2ª maior causa de morte entre pessoas que têm entre 15 e 29 anos. No Brasil, é a 4ª maior causa nesta mesma faixa de idade. Está crescendo nesta última década, assustadoramente, o índice de suicídio numa população que deveria estar feliz, contente, cheia de vida. E isso é muito preocupante. O suicídio não tem um único motivo. É um acontecimento que envolve vários fatores. O que os especialistas estudam hoje são as dificuldades que as novas gerações têm com o excesso e a velocidade da informação, um ambiente cada vez mais competitivo, a cobrança e, principalmente, a falta de habilidade para lidar com as frustrações. Os pais ouviram lá atrás, há mais de 3 décadas, de que não podia dizer não para não traumatizar as crianças, os adolescentes. E ao não dizer não, não colocar limite, satisfazer todas as vontades e, paralelo a isso, começar a fazer exigência de escola, toda essa pressão, toda essa contingência da tecnologia, da informação, tudo isso foi pressionando esses jovens e principalmente os adolescentes a cada vez ter que ser mais. Ele não foi treinado a ter resiliência. Resiliência é a capacidade de enfrentamento das adversidades. Alexandrina Meleiro, coordenadora da Comissão de Estudo e Prevenção do Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, diz que a prevenção é um caminho possível e lista os sinais que indicam que algo não vai bem e que não devem ser ignorados pelas famílias. São eles: mudança de comportamento, isolamento, tristeza, expressão de frases como "estou cansado de viver" e o abuso de drogas. Olhe nos olhos. Você vai ver tristeza, você vai ver angústia, você vai ver sofrimento, você vai ver a necessidade de ajudar essas pessoas. Há 56 anos, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, mantém um serviço de atendimento a pessoas que precisam de apoio emocional. O contato pelo número 188 em todo o Brasil e também através do site cvv.org.br é de graça e sigiloso. No ano passado, o CVV fez 2 milhões de atendimentos. Poder falar no momento que ela se sinta acolhida, principalmente compreendida, com liberdade de expressar aquilo que está fragilizando essa pessoa, é de suma importância para ela talvez ressignificar o que está acontecendo no seu interior. 7 meses depois da Operação Ouvidos Moucos ter sido deflagrada, a Polícia Federal decidiu indiciar 23 pessoas. Entre elas, Micael Vieira de Lorenzi Chancelier, filho do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Todas são suspeitas de envolvimento em um suposto esquema criminoso de desvio de verbas de cursos de ensino à distância da universidade. Entre 2006 e 2017, foram repassados 80 milhões de reais para o programa, mas o valor desviado ainda é investigado. Segundo o relatório da Polícia Federal, o filho do reitor foi indiciado porque não soube explicar a origem de pouco mais de R$7 mil transferidos à conta dele. O reitor da universidade, Luiz Carlos Cancelheiro Olivo, chegou a ser preso com outras 6 pessoas e depois se suicidou.
Ele era suspeito de tentar barrar a investigação interna que estava em curso. A investigação apontou que a verba destinada ao EAD foi desviada, inclusive para pessoas sem vínculo com a universidade, como parentes de professores e até um motorista. Uma semana antes do Supremo Tribunal Federal retomar o julgamento que discute foro privilegiado a políticos, o presidente Michel Temer se reuniu com o ministro Gilmar Mendes. A informação é da jornalista do G1, Andréa Sadi. O encontro foi ontem à noite no Palácio do Jaburu, durou 1h30 e não estava na agenda oficial. Outro encontro de Michel Temer fora da agenda foi no fim da tarde de ontem com o senador Aécio Neves, do PSDB. A reunião aconteceu poucos dias depois de Aécio ter se tornado réu a partir de denúncias feitas por executivos da JBS Friboi. Segundo a assessoria de Aécio Neves, foram discutidas demandas de cidades mineiras. O comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, foi internado hoje em um hospital de Brasília para um procedimento gástrico. Segundo nota oficial do Exército, Vilas Boas vai ter alta ainda hoje e voltará ao trabalho amanhã. No ano passado, o general publicou um vídeo no YouTube em que afirma ter uma doença neuromotora de caráter degenerativo. Segundo Vilas Boas, essa doença tem causado dificuldades para caminhar, por isso passou a se locomover com a ajuda de cadeira e de rodas e de bengala. O paulistano teve hoje mais um dia de tempo firme, mas seco. Até começou com um friozinho, né? Mas esquentou à tarde. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo nessa quinta-feira. O tempo seco continua predominando pelo país nessa quinta-feira. Na verdade, a massa de ar seco ganha até mais força aqui no centro-sul e as temperaturas disparam à tarde. As chuvas ficam concentradas ainda na região norte do país, no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte e também no litoral do sul da Bahia. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas para essa quinta-feira? Em Porto Alegre, tempo firme e muito calor, mínimas 21 e máxima de 29 graus. Em Campo Grande, sol forte o dia todo, com calorão de 32 graus. Em Vitória, chuvinha rápida, com termômetros à tarde na casa dos 30 graus. E em Fortaleza, mesmo com a chuva a qualquer hora, a máxima vai aos 32. Para São Paulo, nada muda pelo interior, o tempo continua seco e ensolarado. Já aqui na Grande São Paulo, na Baixada Santista e no Vale do Paraíba, pode chover assim de forma rápida e pontual entre a tarde e a noite. O ar fica seco e não chove nas demais áreas do estado. A umidade do ar fica abaixo dos 30%. Olha só, em Votuporanga e em Presidente Bernardes, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Nas cidades de Ribeirão Preto e Araraquara, os termômetros vão ficar ali entre 17 e 31 graus amanhã, bem parecido com o dia de hoje. E no litoral teremos máxima em torno dos 28 graus em Santos e dos 30 graus em Caraguá. Para a Grande São Paulo, mesmo com essa possibilidade de chuvinha rápida amanhã, pode contar com o calor à tarde, viu? Nessa quinta-feira, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Aí na sexta o tempo volta a ficar firme com máxima de 28 e no sábado a máxima volta a bater nos 29 graus com bastante sol por aqui. O dólar subiu hoje pelo quinto dia seguido e fechou cotado a R$ 3,48, o maior valor desde junho de 2016. Em relação a ontem, a moeda americana valorizou 0,48%. Nas casas de câmbio, o dólar turismo em espécie já é negociado a R$ 3,70. E agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Dólar em alta costuma parecer sinal de crise para nós brasileiros. Não é o caso agora. Pelo menos não é o caso de crise nova. Faz um mês o dólar andava pela casa de R$ 3,30. Agora subiu os andares e está na casa de uns R$ 3,50. Por que subiu? Há hipóteses variadas. A maioria das moedas importantes do mundo tem se desvalorizado em relação ao dólar. Logo, parece haver um fator mundial de influência. O que é? De novo, os donos do dinheiro do mundo acham que os juros vão subir nos Estados Unidos. Já estão subindo. Juros mais altos levam dinheiro para os Estados Unidos. Quando sai dólar daqui, quando se vende real e se compra dólar, o dólar sobe. O real tem se desvalorizado um pouco mais, é verdade. Pode ser porque os juros básicos da economia baixaram.
Pode ser porque ninguém sabe o que vai ser da economia e da política por causa dessa eleição muito indefinida. Mas o dólar está caro? Em relação ao quê? Para pensar no preço do dólar, é preciso pensar também em inflação. R$ 3,50 hoje não valem o que valiam faz um ano ou 10, certo? Então, para pensar no preço do dólar, é preciso, de certo modo, descontar a inflação. Fazendo essa conta, o dólar ficou mais ou menos na mesma onde estava na metade de 2016. A alta do dólar vai causar problema? Nesse nível, não. Se for para R$ 4,00 no mês que vem e ficar por aí, por exemplo, pode dar um pouco mais de inflação. Por enquanto, o dólar a 3,48 até ajuda as empresas exportadoras, que vendem mais lá fora e ganham mais pelo que vendem. Pode ser uma ajudazinha para esse país na pindaíba. O dólar vai parar na casa dos 3,50? Quem soubesse a resposta ficaria quieto e ganharia dinheiro com a informação. Na semana passada, até um dos maiores bancos do mundo, o Goldman Sachs, dizia que o dólar voltaria a R$ 3,00 no Brasil em 3 meses mais ou menos. A maioria dos bancos grandes brasileiros acha que o dólar termina o ano em 3,30, por aí. Já vimos muitas dessas estimativas darem muito errado. O que dá para dizer agora é que o dólar a 3,50 por aí não é sinal de crise nem de problema à vista. Por hora, não temos um problema novo, só os velhos. Boa noite. Justiça torna réu os ex-governadores do Distrito Federal, José Roberto Arruda, do PR, e Agnello Queiroz, do PT. Os dois são acusados de receber propina de empreiteira das obras do estádio Mané Garrincha. O estádio foi sede da Copa do Mundo de 2014. O Mané Garrincha foi reformado por um consórcio formado pelas empresas Andrade Gutierrez e Via Engenharia. Também se tornou réu o ex-governador do Distrito Federal Tadeu Filipelli, do MDB, que também foi assessor especial de Temer. Todos serão julgados por organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. De acordo com o Ministério Público, o superfaturamento da obra seria cerca de 900 milhões de reais. Ao todo, o estádio custou R$1,5 bilhão aos cofres públicos. Agnello Queiroz, do PT, é acusado de receber mais de 6 milhões de reais em propinas. O mesmo montante teria sido destinado a Tadeu Filipelli. E, de acordo com a denúncia, no caso de José Roberto Arruda, do PR, a conta teria sido em torno de quase 4 milhões de reais. Todos os políticos negam as acusações. Hora do futebol. Jogando na Vila Belmiro, o Santos venceu o Estudiantes e manteve a liderança do Grupo 5 da Libertadores. Agora o time está muito perto da classificação para a próxima fase. Na Vila Belmiro, aos 43 minutos, Copete fez belo lançamento para Gabigol, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro para fazer 1-0 Santos. No começo do segundo tempo, Jean Mota cobrou falta na área e Lucas Veríssimo desviou de cabeça para o fundo do gol. Final Santos 2, Estudiantes 0. Na entrevista coletiva, o técnico Jair Ventura exaltou a terceira vitória consecutiva do Peixe na Copa Libertadores e ainda a atuação de 2 jogadores. Gabigol, que não marcava há 8 partidas, e o colombiano Copete, que quase foi envolvido em uma negociação e era um atleta bastante criticado pela torcida. A vitória de um grupo, né? A gente perdeu o Sacha, o Cop que vinha muito criticado, né? Nas últimas atuações. Ele realmente não veio num momento bom e nós trabalhamos ele para recuperá-lo. E hoje ele volta, dá um passe decisivo, faz uma grande partida, mesmo tanto tempo sem jogar. Uma vitória maiúscula, um desempenho maiúsculo. Juntamos a performance com o resultado, acho que muita gente queria isso do Santos. Então, são uma noite para ser guardada, mas ainda não estamos matematicamente classificados. Demos um passo importante, mas esse passo não garante nada. Vamos continuar com os pés no chão, trabalhando, recuperar os jogadores que nós perdemos machucados, para que a gente possa, com força total, alcançar o nosso objetivo, que é a classificação. Vamos ao comentário de Celso Cardoso. Enquanto a Libertadores vive disputa por um lugar nas oitavas de final com os brasileiros bem, exceto Cruzeiro e Vasco, que vão ter que lutar muito para se classificarem, a Liga dos Campeões da Europa está chegando ao fim, agraciando os olhos dos amantes do futebol vistoso, competitivo e emocionante. Real Madrid e Liverpool saíram na frente na briga por um lugar na decisão, dia 26 de maio em Kiev, na Ucrânia.
Jogando em casa, na abertura da fase semifinal, os ingleses golearam impiedosamente a Roma por 5-2 e pode até perder por 2 gols de diferença na Itália. O egípcio Salah, autor de 2 gols, é forte candidato a figurar entre os 3 jogadores finalistas para o prêmio de melhor do mundo da FIFA. Também brilhou a estrela de Roberto Firmino, brasileiro, autor de 2 gols, que aqui no Brasil é visto com certo desdém, enquanto na Europa tem recebido os maiores elogios, inclusive de Steve Gerrard, um dos maiores ídolos do Liverpool, que declarou lamentar não ter jogado com o brasileiro. E de Tite também, que aposta nele na Copa do Mundo da Rússia. A classificação foi bem encaminhada para o Liverpool, se bem que a Roma tem como estímulo o feito anterior, quando tirou o Barcelona em situação semelhante. Precisava fazer 3 gols de diferença, 3-0, e fez. E para chegar à final, vai ter que repetir um milagre. Já na Alemanha, o Real Madrid surpreendeu o Bayern de Munique ao vencer por 2-1. O lateral brasileiro Marcelo fez o gol de empate. Aliás, um golaço, daqueles que vale a pena a gente rever várias vezes, considerando a precisão do chute. Agora basta um empate em Madrid para chegar à sua 3ª final seguida e a 4ª nas últimas 5 edições. É um feito gigante de um já gigante chamado Real. Não por acaso, os olhos se voltam para a Europa e seu principal torneio de clubes no mundo. A excelência do espetáculo está garantida. Que essa visibilidade traga inspiração para o futebol brasileiro. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Jean Paulo Ismânio, procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, sobre as decisões do Judiciário. Até já. O Jornal da Gazeta recebe o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Jean Paulo Ismânio, que foi eleito pelos integrantes do Ministério Público Paulista e reconduzido ao comando da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para mais um biênio. Eu cumprimento, parabéns pela eleição pelos seus pares e por essa recondução ao comando do Ministério Público em São Paulo, a Procuradoria-Geral. Muito obrigado, eu é um prazer desejo estar muito aqui. boa sorte. Muito obrigado, um prazer Bom, estar aqui. O que hoje chamou atenção à tarde foi um desabafo de um promotor do Ministério Público de São Paulo em rede social contra ministros do Supremo, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello, pela decisão dos 3 primeiros ontem em relação àquela questão de tirar das mãos de Moro algumas questões referentes a processos do ex-presidente Lula. E nesse desabafo, o promotor usou termos muito fortes, chamou os ministros de canalhas, de FDP. E indaga-se num clamor: até quando vamos aguentar essa bandidagem togada? Certamente um desabafo que ele não está sozinho nesse desabafo, né? Porque a decisão é muito polêmica, essa de ontem lá no Supremo. Mas a minha pergunta é a seguinte: o promotor cometeu crime? Ele pode ser processado por um desabafo como esse numa rede social? Olha, a primeira medida que já tomamos, né, o Corregedor-Geral já me informou, é a instauração de um procedimento disciplinar para apurar exatamente em que condições, em que termos, aquilo que foi feito, né? Evidentemente, eu não vou poder dar a minha opinião, porque se houver qualquer questão de crime, a atribuição é do Procurador-Geral. Então, eu vou ter que guardar a minha posição para o momento em que eu tiver que falar num processo específico. Mas o que eu posso assegurar para todos é que os promotores são processados, investigados como qualquer outra pessoa, né? Então, ele vai responder pelos atos dele como qualquer outra pessoa responde, né? E nós sempre indicamos aos promotores que eles devem ter comedimento, que eles devem, né, sim, mas o que eu perguntei tomar cuidado. É isso. Configura crime ou, no caso, é uma falta de comedimento, então, ou um excesso descabido para a função? Então, por que não dá para dizer isso agora? Porque a gente vai ter que avaliar dolo, intenção, né, conduta, forma, né, motivação. Então, todas essas coisas vão precisar ser avaliadas dentro de procedimentos. Ele vai ter direito à defesa. Então, depois disso, a gente dá a palavra final. Compreendo. Por enquanto, ele vai ser objeto de investigação já instaurada. Certo.
Bom, agora sim, essa questão que está gerando tanto questionamento, a tal decisão pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, de ter tirado das mãos de Sérgio Moro trechos, né, dos processos que estão sendo passíveis de investigação envolvendo a Odebrecht referente aos casos que envolve sítio de Atibaia, que envolve o Instituto Lula e que envolve a figura do ex-presidente Lula. Pode-se entender que esses ministros ofereceram um novo caminho para a defesa de Lula, que pode levar à anulação da condenação de Lula? Então, isso eu vi, mas acho que não. O que me parece aí é a discussão, nesse caso concreto, é se esses fatos estão ou não relacionados a Petrobras e a Lava Jato, né? E a decisão dos ministros é que esses fatos, esses específicos, não estão. Então, por isso, eles foram remetidos para outra jurisdição que não a do Moro lá em Curitiba. Os outros não. Os outros fatos, a decisão do Supremo já foi de que eram relativos à Lava Jato. Então, já houve essa fixação de competência, de jurisdição, então não me parece que isso vá influir naquilo que já foi decidido. É coisa para esses casos novos. Bom, o senhor está dizendo decisão do Supremo. Eles são a decisão do Supremo. Bom. É verdade, numa turma do Supremo. E cabe recurso contra uma decisão como essa, que é tão polêmica. A própria Procuradoria-Geral da República já teve aí uma manifestação. O Ministério Público lá do Paraná já se manifestou contra também. Pode haver um recurso pedindo que esse caso não seja decidido apenas por 3 ministros da segunda turma, mas que seja examinado pelo plenário do Supremo? Cabe esse recurso? Cabe um recurso para o plenário, né? Assim como cabem também recursos dos outros casos. Então, de fato, o que você está dizendo pode acontecer. Se o Supremo mudar o seu entendimento sobre casos que estão em julgamento, pode aí causar uma nulidade. Mas daí o Supremo terá que mudar o seu entendimento já estabelecido, né? E nesse caso tem recurso, sem dúvida. Bom, o senhor é do Ministério Público e aí eu quero saber, o senhor fica preocupado? Pode haver, em função dessa decisão de ontem, dos 3 ministros, aquilo que se chama de efeito dominó e Brasil afora, pessoas que estão sendo investigadas por corrupção, ou mesmo aqueles que já foram condenados por corrupção, eles podem ter aí as penas suspensas ou a investigação suspensa também? Não, eu não vejo assim. Pelo que eu acompanhei, os ministros julgaram uma específica situação. Eles olharam uma delação, né, alguns trechos de delação, e entenderam que esses trechos não têm relação com os casos anteriores. Quer dizer, no caso, algo referente a Lula. Isso, e caso concreto, ou seja, me parece que é bem uma decisão de caso concreto. Então, não sendo uma decisão de tese jurídica, ela não vai ter reflexo em outras causas. Vai ter reflexo só nesse caso mesmo. E isso de remeter aqui para São Paulo, esse caso Lula, porque, eu assim, passa uma ideia dentro dos muitos questionamentos de que, indo para São Paulo, o Ministério Público dá mais moleza, o Ministério Público paulista, do que o paranaense. A justiça em São Paulo não é tão ágil e tão firme e dura como é Sérgio Moro. Tem fundamento isso? Não. Esse tipo de questionamento? Não tem. Na verdade, o Sérgio Moro é um excelente juiz, a Força Tarefa faz um excelente trabalho, mas aqui também tem trabalhos excelentes que são feitos. Não me parece que exista essa questão, não. Mas, lógico, né, a população está acostumada com essa discussão do que é melhor, do que não é, e, sem dúvida, Curitiba e o Sérgio Moro ganharam uma grande expressão nacional. Então, isso é fruto dessa polêmica que a gente vive. Bom, eu vi um texto seu que chamou a minha atenção, em que o senhor faz uma referência que os tempos que vivemos parecem época de desacordo, de insatisfação, de muito questionamento sobre as próprias instituições e os sistemas da sociedade em que nós vivemos e que há uma indiscutível vontade de mudança. Eu quero saber no que é que o Ministério Público pode contribuir para que esses tempos de crise signifiquem época de avanço.
Olha, o Ministério Público tem um grande papel. Primeiro porque a Constituição deu a ele uma função múltipla. O Ministério Público faz combate à criminalidade, faz combate à corrupção, mas ele também defende direitos sociais, ele também defende direitos de cidadania. O Ministério Público está presente em discussão de políticas públicas, de educação, de segurança, de saúde. Então, isso é um grande avanço, né? A nossa Constituição, ela traz instrumentos muito importantes de avanço, que ainda estão sendo utilizados. Então, vou dar um exemplo de outra área, que não é essa de criminalidade, mas que é muito importante. Nós construímos aqui, junto com a Secretaria de Saúde, o Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, um programa de acesso, a gente chamou de Acessa SUS, um programa de acesso à saúde pública, que é um programa importante em que todas as instituições envolvidas, inclusive governo federal e municipal, eles atuam em conjunto. Então, essa busca por direitos sociais e busca por eficiência é um caminho que o Ministério Público pode trilhar, vem trilhando para poder responder a essas questões de mudança. Evidente, além de tudo que se vê e que acaba chamando mais atenção, combate à criminalidade, né, o combate à corrupção, a integração. Hoje o que a gente pode oferecer para a sociedade é uma integração entre todos os órgãos que combatem o crime. Essa eu acho que é a principal mudança que precisa ocorrer. Né? Integração entre Ministério Público, Polícia, né, Federal, Estadual, Receita Estadual, Federal, né, todos os órgãos que têm dados de segurança precisam estar integrados, porque a criminalidade avança muito rápido. Bom, minha última questão. No dia da sua posse, chamou a atenção que na mesa das autoridades não havia uma mulher sequer, quando no próprio Ministério Público e mesmo nas instituições em São Paulo, né, há mulheres com muito destaque. O Ministério Público paulista é machista? Não é, não. É que é o protocolo. Isso a gente até já explicou. Mas que protocolo? Mulher não Não é isso. Quando vem o governador, há um protocolo específico de chamar autoridades para a mesa, né? E aí são aquelas autoridades que precisam ser chamadas e, naquele caso, as autoridades que deviam ser chamadas eram, né, homens, mas o Ministério Público tem hoje uma maioria imensa de mulheres. Na administração tem uma maioria de mulheres nos postos-chave, todas elas ocupam posições importantíssimas, inclusive disputam as eleições. O Ministério Público de São Paulo hoje é uma instituição muito voltada para a mulher. A gente tem até um núcleo da Procuradoria-Geral, que é um núcleo de gênero, que faz proteção, né, à mulher em questão de violência. Nós somos pioneiros aí nessa área. Ainda bem. Espero que sim, e quem sabe uma revisão nesse protocolo. No protocolo. Ok? Tá. Muito obrigada, imagina, uma boa noite e muito boa sorte. Um grande prazer. Gabriel. Mistério no centro de São Paulo. Parte da fachada do convento de São Francisco amanheceu pintada de bege. A tinta cobriu parte das pichações do santuário, que fica ao lado da Faculdade de Direito, na rua Riachuelo. O problema é que o prédio centenário, que é tombado pelos Conselhos de Patrimônio Histórico Municipal e Estadual, só poderia receber qualquer tipo de intervenção após a aprovação de um projeto de restauro. Os frades franciscanos responsáveis pelo convento se dizem surpresos e negam a responsabilidade pela pintura que cobriu a parte térrea do prédio de 7 andares. Testemunhas atribuem a camada de tinta a funcionários da prefeitura. Uma câmera de segurança flagrou 2 homens uniformizados executando o serviço. A prefeitura diz que a ordem de serviço não partiu de lá. O convento e santuário São Francisco completou 370 anos no ano passado. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Nesta quinta, 14h, no Mulheres, o Doutor Cozinha prepara uma receita para ajudar a combater o colesterol.